O espaço é vasto. Está cheio de galáxias, estrelas e planetas além da nossa imaginação. Mas você sabia que o nosso universo guarda mistérios ainda mais profundos? Mistérios de seres cósmicos e grandes planos evolutivos. Nossa jornada começa com Nebadon. Nebadon tem milhares de galáxias. Porém, um quadrante de 21 galáxias chama a atenção. Esse quadrante, chamado de Teta, abrange a nossa própria Via Láctea e outras 20. Este quadrante de 21 galáxias é supervisionado por um ser de imenso poder e amor, conhecido como Mika. Você pode conhecer Mika por outro nome, Sananda, ou talvez Jesus. Mika, neste papel cósmico, não é a figura dos textos religiosos. Este é um ser de pura consciência. Mika ajudou a criar Nebadon. Ele serve como um grande experimento na evolução da consciência. Imagine um laboratório cósmico, onde as almas embarcam em jornadas de crescimento e autodescoberta, abrangendo bilhões de anos e incontáveis vidas. Essa é a essência de Nebadon. Nossa exploração não para por aí. Dentro desta vasta arena cósmica, hierarquias de seres celestiais desempenham papéis cruciais. Eles guiam e moldam o destino de incontáveis civilizações, incluindo a nossa. Sua influência pode ser sentida em todo o cosmos, uma força sutil, mas inegável, impulsionando a evolução. Vamos nos aprofundar nessas hierarquias e descobrir seus papéis nesta grande peça cósmica. Assim como temos arquitetos e construtores para nossas casas, o cosmos tem seu próprio conjunto de arquitetos celestiais. Esses seres existem dentro de hierarquias complexas, cada nível responsável por aspectos específicos da criação e evolução. Na vanguarda, temos os arcanjos, seres de imenso poder que supervisionam galáxias inteiras. Pense neles como os grandes supervisores, garantindo o bom funcionamento da lei e da ordem cósmica. Depois vem os serafins, conhecidos por sua energia radiante e amor. Eles atuam como mensageiros e curadores cósmicos, nutrindo o crescimento da consciência através dos sistemas estelares. Eles são a personificação da compaixão, guiando as almas para a iluminação. E finalmente temos os Elohim, os mestres geneticistas do cosmos que atuam com a Ordem Lanonadek, a Ordem dos Geneticistas Cósmicos, responsáveis por semear planetas com vida e projetar as próprias plantas de várias espécies. Eles são os arquitetos das nossas formas físicas. Essas hierarquias celestiais operam com um nível de precisão e coordenação difícil de entender. Eles são os heróis anônimos da nossa história cósmica, garantindo a continuação da vida e a evolução da consciência em todo o Nebadon. Sua influência é sutil, porém profunda, uma presença constante nos guiando para o nosso destino final. O que torna Nebadon único é o dom do livre-arbítrio nesse imenso quadrante de 21 galáxias, em qual nós estamos inseridos. Ao contrário de outros quadrantes do universo, Mika projetou este para ser um grande experimento na escolha para capacitar as almas para retornar ao Pai, ou seja, a fonte suprema, a fonte que tudo é. Aqui, as almas têm a liberdade de escolher seus caminhos, aprender com seus erros e, finalmente, evoluir por meio de sua própria vontade. E para isso há os véus do esquecimento e os véus que separam as dimensões. Mas essa liberdade tem um preço: a fragmentação da alma e o sentimento inicial de que algo está faltando. O sentimento de insatisfação que hoje é tratado com a tecnologia espiritual que existe no tratamento de harmonização energética à distância, com chaves luminosas únicas, um tipo de terapia cósmica canalizado pelo médium brasileiro Wesley Newton. Um médium nada mais é do que uma pessoa que percebe os véus e transita entre eles. Na verdade, todos somos médiums. A questão é destrancar os bloqueios que sofremos no decorrer das várias vidas que tivemos. Imagine uma única fonte de luz se dividindo em incontáveis faíscas, cada faísca representando um fragmento da sua alma. A cada vez que essa alma se esquece das etapas anteriores, vai ficando mais desafiador o processo de relembrar. Cada fragmento embarca em sua própria jornada, experimentando a vida em diferentes formas, em diferentes planetas, acumulando lições únicas ao longo do caminho. Esta é a jornada da alma em Nebadon. O objetivo final é a reunificação,
reunir todos os pedaços fragmentados e retornar a um estado de totalidade. É aqui que entra o conceito de almas gêmeas. Eles não são apenas parceiros românticos, mas fragmentos da mesma alma, atraídos um pelo outro através de vidas para se fundirem e acelerar sua jornada evolutiva. Essa dança de separação e reencontro, de aprendizado e crescimento através do livre-arbítrio, forma a própria base do grande experimento de Mika. Nossa compreensão do universo está em constante evolução. Os astrônomos nos dizem que o universo tem aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Mas, através da canalização, Mika revelou uma história diferente. O universo, como o conhecemos, é muito mais antigo, perto de 200 bilhões de anos. Como podemos reconciliar essas linhas do tempo aparentemente contraditórias? A resposta pode estar no conceito de matéria invisível. Astrofísicos estimam que quase 90% da massa do universo é composta por essa substância misteriosa. Não podemos vê-la ou interagir com ela diretamente, mas sua influência gravitacional molda o cosmos. Seria possível que nossos instrumentos científicos atuais sejam capazes de detectar apenas uma fração da verdadeira idade do universo? A revelação de Mika aponta para um ciclo cósmico mais profundo e antigo que antecede o Big Bang como o entendemos. Um ciclo que inclui o nascimento, a morte e o renascimento de universos. Uma dança cósmica de criação e destruição que abrange centenas de bilhões de anos. O universo está cheio de mistérios, e é na interseção da ciência e da espiritualidade que podemos encontrar as respostas mais profundas. Dentro da Via Láctea, o braço de Órion se destaca como uma região de intenso aprendizado e evolução. A responsabilidade pela zona chamada Braço de Órion, ou Constelação de Órion, foi atribuída a Lúcifer, o 37º arcanjo abaixo de Mika. A sua função era, pois, administrar e reger os processos evolutivos de todas as raças pertencentes ao braço espiral de Órion, ao qual nós pertencemos. O Conselho Kármico Galáctico, também chamado de Conselho Shamuna, observa de perto a evolução na Via Láctea. Lúcifer não é um ser, é um cargo administrativo de alto escalão do Conselho Shamuna, tal qual o cargo de desembargador de um tribunal. Seu papel é fornecer às almas os desafios e meios necessários para ajudá-las a confrontar suas sombras e evoluir em um ritmo mais rápido. Aí que as terapias cósmicas entram, porque antecipam o tempo que os seres demoram para evoluir. Essa dispensação cósmica que está ocorrendo na atualidade faz parte do que se convencionou chamar de separação do joio do trigo, ou operação resgate, ou ainda arrebatamento. São vários conceitos para dizer a mesma coisa: a transição de um ciclo, um planeta Terra de provas e expiações para um espaço de redenção, regeneração. Imagine um lugar de múltiplas experiências, onde as almas enfrentam seus medos, desejos e limitações mais profundos. E após terem vencido esses altos e baixos, podem se pós-graduar em seu retorno ao cosmos, levando para sua civilização anterior, suas famílias estelares, seus aprendizados, e com eles todos os ensinamentos que angariam por ter vivido tão desafiadora experiência. Esta é a essência do braço de Órion, sob a orientação do Conselho Shamuna, conselho sediado na constelação de Perseu, a capital administrativa de nossa galáxia. É uma abordagem amorosa, ousada, projetada para acelerar o crescimento espiritual por meio de lições intensas e confrontos kármicos. Por isso que o próprio gestor do nosso universo, Mika, veio, pessoalmente, reger o processo em nosso belo orbe e trazer a dispensação da graça, além da dispensação das leis cósmicas que já haviam antes. Mika já vestiu corpos físicos em outros orbes, e muitos de nós temos dessas épocas anteriores à nossa vida na Terra, conexão com Mika. Especialmente os seres que vieram da estrela de Avior. A terapia de harmonização energética à distância, com chaves cósmicas, se enquadra como terapia cósmica dentro da dispensação da graça de Mika e da fonte criadora. No que se refere a uma experiência com o livre-arbítrio, nem toda alma podia escolher esse caminho. Ficavam presas em intermináveis ciclos reencarnatórios.
e para terem a oportunidade de evoluir e retornar à fonte, foram transmigrados para Nebadon para que isso fosse possível. Para aqueles que precisam ou desejam um crescimento rápido e a queima de marcas kármicas, o braço de Orion oferece um caminho único e desafiador. Nós estamos vivendo isso agora, com as terapias e tecnologias espirituais que estão sendo dispensadas ao planeta Terra neste momento. Terapias que permitem que nós evoluamos no mínimo 33 vezes mais rápido e deixemos de ficar repetindo ciclos de reencarnações sucessivas por falhas nos projetos que são, na maioria das vezes, sabotados por forças contrárias à evolução. É cansativo ficar reencarnando sem vencer os desafios que nós mesmos nos colocamos. A oposição ao propósito do retorno à fonte também é ousada, na verdade suicida. São seres há muito condenados por suas práticas, que reiteradamente atacam e sabotam os seres que estão vivendo a diversidade de jornadas evolutivas disponíveis no grande experimento de Mika. Mas por quê? Enquanto Mika governa Nebadon, em que existe o quadrante de Theta, com 21 galáxias, onde existe o livre-arbítrio e o retorno à fonte acelerado, existem outros universos, com seus próprios supervisores e abordagens únicas para a evolução. Um desses lugares era governado por um ser conhecido como Anhotak, Anágora, um universo em que a evolução era restrita e de lá saíram seres que para cá vieram, trazendo sua estrutura e política de impedir o processo de evolução. Um forte contraste com nossa casa, Nebadon, e a nossa galáxia, a Via Láctea. Anhotak acreditava em uma abordagem mais controlada da evolução. Em seu domínio, o livre-arbítrio era muito limitado, mas o projeto saiu do seu próprio controle. Saraten, sua filha, tomou um caminho totalmente diferente. E, ao invés de apenas delongar a evolução, ela impedia a evolução. E, como sem evolução, a alma perde a conexão cósmica totalmente, era necessário vampirizar outros seres para manter sua nutrição energética. Ela se alimentava de seus próprios filhos, um processo insustentável que começou a gerar caos no cosmos, que exige harmonia e previsibilidade para que ocorra a evolução. Então, para muitas dessas almas que eram guiadas por esses caminhos predeterminados, a ideia de destino é real. Para essas almas que passaram por esse tipo de experiência, estar aqui, hoje, é um presente. É a oportunidade de retorno à fonte. Antes, suas escolhas eram cuidadosamente orquestradas, podadas, para garantir um resultado específico em que se dilatava de forma exagerada o retorno à fonte, gerando uma prisão nos processos reencarnatórios para que elas servissem de alimento aos seres que as escravizavam. Pense na proposta de onde essas almas vieram como um jardim meticulosamente planejado, mas que teve problemas, onde cada planta é cultivada para se conformar a um determinado projeto, mas para de crescer e seca. Essa abordagem valoriza a ordem e a eficiência acima de tudo, mas deixa de lado a liberdade que a Fonte Suprema deu para que crescêssemos e multiplicássemos no cosmos e para que a ela retornássemos. O retorno à fonte é obrigatório para todos no tempo certo de cada um. Isso não significa que tenhamos que morrer rápido nessa vida, não é isso. O que precisamos é começar a ser bem-sucedidos nas nossas vidas sem a necessidade de ficar voltando por fracassar nas experiências anteriores. Em contraste com a Anágora, nossa Nebadon, e o quadrante de Theta com nossa Via Láctea de Mika, prospera com um certo sabor de caos e imprevisibilidade. É como um jardim selvagem e indomável, desafiador, instigante onde incontáveis espécies e civilizações evoluem em incontáveis direções. É ousado, imprevisível e absolutamente cheio de potencial criativo. Ambas as abordagens têm seus méritos e desvantagens, destacando a diversidade de estratégias evolutivas dentro do cosmos. Nós estamos na Via Láctea. Nós estamos numa galáxia de livre-arbítrio e no braço da galáxia mais desafiador, o braço de Orion, vivendo um momento de transição que muitos desejam, outros temem, a transição planetária, ou apocalipse.
As filosofias contrastantes de Mika e Anyotak representam uma tensão fundamental dentro do cosmos. A abordagem de Mika, enraizada no amor e na liberdade, permite uma maior expressão individual e uma gama mais ampla de experiências. No entanto, ela também carrega o risco de caos e possíveis contratempos na evolução. A abordagem orientada para o controle de Anyotak garante estabilidade e resultados previsíveis, mas ao custo da individualidade e do livre-arbítrio. Essa tensão em si não é uma batalha do bem contra o mal. É uma dança cósmica de forças complementares, cada uma desempenhando um papel vital no grande esquema das coisas. É através da interação dessas forças aparentemente contraditórias que o equilíbrio é mantido. Vemos isso refletido em nossas próprias vidas. O desejo de liberdade versus a necessidade de estrutura. O anseio por individualidade contra o conforto da conformidade. Todos esses são reflexos da dança cósmica ocorrendo em grande escala. Compreender essas dinâmicas cósmicas pode nos oferecer uma nova perspectiva sobre nossas próprias vidas. O problema acontece quando forças banidas da sociedade cósmica, por processos daninhos, trabalham incansavelmente para sabotar o fluxo de harmonia cósmica e o sagrado direito que todo ser tem de retornar à fonte. Daí que vem o que entendemos de bem, liberdade e retorno à fonte, a proposta crística, contra o mal, escravidão e obliteração cósmica, as ações suicidas dos anticrísticos. Mas o que é obliteração cósmica? Obliteração cósmica é um processo de definhamento cósmico. A necessidade dos seres anticrísticos de sugar nossas energias é a maior fragilidade deles, e à medida que vamos nos libertando, esses seres vão desaparecendo pouco a pouco, apagando-se, involuindo, se destruindo, sendo suprimidos do próprio cosmos até chegar ao ponto de serem dissolvidos na própria desarmonia que criam. As narrativas cósmicas de Mika e Anyotak e das hierarquias celestiais podem parecer histórias de um romance de ficção científica, mas elas nos oferecem um vislumbre profundo do funcionamento oculto do universo. Nem todo ser é anticrístico. A maior parte dos seres com comportamentos ainda desarmônicos deve-se à ignorância e desinformação gerada a aprisionamento gerado pela matrix de controle que por muito tempo foi controlada pelos os anticrísticos. Essas informações nos lembram que não estamos sozinhos, nunca estivemos e nem nunca vamos estar, e que nossas vidas fazem parte de um teatro cósmico muito maior, e que somos responsáveis por nossas escolhas, e como estamos numa galáxia de livre-arbítrio, devemos fazer escolhas inteligentes. A partir de agora, fazer escolhas inteligentes está cada vez mais acessível, porque antes éramos castrados e bloqueados por forças que se faziam ocultas para poder nos subjugar, abusar e machucar, de forma sádica e voraz, apenas pela necessidade de se alimentar de sentimentos de baixa vibração que emitimos quando estamos mal. Ao olharmos para as estrelas, não estamos apenas olhando para bolas de gás queimando a bilhões de quilômetros de distância. Estamos olhando para os ecos de seres antigos e planos cósmicos, de nossas almas, em nossas próprias jornadas evolutivas. Somos todos participantes deste grande experimento de consciência. Nossas escolhas, por menores que pareçam, contribuem para a história em desenvolvimento de Nebadon. Escolha evoluir. O universo não é um vazio frio e indiferente. Escolha evoluir no mínimo 33 vezes mais rápido. Nebadon é uma entidade viva e respirante, cheia de propósito, intenção e um profundo amor por toda a criação. Da mesma forma que nosso corpo físico é parte do planeta Terra, a alma que somos é parte de Nebadon e está no caminho de retorno à casa cósmica sob a proteção e amparo de Mika, Sananda, Jesus e de todas as hierarquias cósmicas comprometidas com a evolução, com nossa evolução, com sua evolução. À medida que continuamos a explorar o cosmos, tanto dentro como fora de nós mesmos, descobriremos ainda mais camadas desta incrível história. Escolha explorar. Explore ainda mais seu cosmos interior. Conheça a potência das chaves cósmicas e evolua 33 vezes mais. Link na descrição do vídeo. E quem sabe que maravilhas nos aguardam nos cantos inexplorados do universo? E nos próximos vídeos? Se inscreva no canal, curta e compartilhe.
colabore você também com o movimento Novo Eu, Nova Terra. Gratidões por nos acompanhar até aqui. Nós bem sabemos que a partir de agora, você nos acompanha sempre. Seu amigo e irmão cósmico, Wesley Newton, e nossas famílias cósmicas.